Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Saúde mais Produtividade. O episódio de hoje é muito importante, muito relevante. Eu tenho todo um carinho por esse tema que é tão complexo. Nós vamos falar sobre pessoas de idades diferentes, de classes sociais distintas, mas que estão sujeitas ao mesmo mal. Muita gente, por dificuldade de lidar com as situações do seu dia a dia, talvez por despreparo, talvez por questões emocionais diversas, recorrem ao autoextermínio. Sim, o tema hoje é sobre Setembro Amarelo e como eu e você podemos ajudar essas pessoas que estão passando por um momento tão difícil. E não estamos sozinhos nessa. Comigo aqui eu estou muito bem acompanhado da doutora Valéria Lobo, nossa colega. Seja bem-vinda mais uma vez, Muito doutora. obrigada, um prazer novamente estar aqui contribuindo. Opa, prazer é meu. Doutora Valéria, que ela é médica do trabalho, pós-graduada em ergonomia, também em psiquiatria, vice-presidente da ANANT, diretora científica da Agonte, e tem mais uma série de pontos no currículo dela que eu ficaria aqui o tempo todo lendo. Realmente uma profissional muito dedicada e muito conceituada que vai nos ajudar a falar sobre Setembro Amarelo. Obrigada. E aqui, iniciando com a gente, a nossa psicóloga Nara Marques. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nara, que é pós-graduada em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas, com especialização em segurança comportamental, tem expertise em promover saúde mental e qualidade de vida no trabalho e atua na análise de fatores comportamentais e emocionais para desenvolver ações estratégicas que impactam positivamente o bem-estar dos colaboradores. Tem tudo a ver com o papo. Tenho certeza que vai ser um papo riquíssimo. Eu quero começar, de que ponto ou em que momento que a gente tem que preocupar com a pessoa que pode lá na frente ter essa busca pelo autoextermínio. Como que a gente identifica potenciais pessoas com essa causa? Eu diria que nós temos aí 2 situações, né. A primeira é, hoje nós temos pessoas que ela tem um grande potencial de terem doenças mentais, né. Ninguém chega no autoextermínio, de forma inicial, ela vai passar por uma doença antes, né. E essas pessoas, ela nos dão um sinal disso, né, nós vamos percebendo. Geralmente são pessoas que muda muito a sua postura, eram pessoas antes mais extrovertida, de repente estão mais introvertida, né, são pessoas que geralmente você começa a notar que ela tem uma preocupação muito grande com aquilo que as pessoas pensam dela e ela começa a viver em função disso. Então assim, antes de falar de autoextermínio, primeiro existe um adoecimento mental. E esse eu acho que é o grande segredo, né, quando a gente consegue ajudar essas pessoas nesse momento, né. Para chegar a esse ponto do autoextermínio mesmo, ela já está ali numa situação muito difícil e muito prolongada, né, até porque você tem aquela pessoa que ela quer chamar atenção, mas você tem aquela pessoa que de fato ela quer realizar o autoextermínio, né. Então aí já é um estado de adoecimento muito maior. Muita gente fala que o autoextermínio é um movimento de fuga, mas que a tentativa do autoextermínio é um movimento de chamar atenção. E é, e é. Na verdade, eu diria que mais do que fuga, já é um movimento de muita coragem, Sim. né. Mas por isso que quando a gente está avaliando esse paciente, entender até que ponto ela quer chamar atenção e até que ponto realmente é algo que ela está pensando, isso é um pouco delicado, né. Agora o chamar atenção não quer dizer que amanhã ela não vai pensar efetivamente em concretizar. Então todo sinal ele tem que ser um sinal de alerta, todo sinal tem que ser. Hoje isso é um pouco mais delicado, porque as pessoas tendem a ser um pouco mais retraídas e hoje, por exemplo, com rede social, a vida que se passa e que se prega é sempre de muita alegria, né, de muito sucesso, e a gente sabe que até as pessoas que têm muito sucesso também têm problemas Sim. difíceis, né, então o equilíbrio, esse tem que ser o grande segredo para todas as pessoas. E como que a psicologia pode ajudar essas pessoas? Vou pegar aquela pessoa que ainda não tem um letramento em saúde mental, né? Aquela pessoa que ainda acha que psicólogo é frescura, é coisa de gente rica, gente que não tem o que fazer. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Nós, estamos numa cultura que ainda
prega muito sobre isso, né, em relação a quando você demonstra uma vulnerabilidade emocional, é como se você estivesse demonstrando fraqueza. E essas pessoas se sentem cada vez mais retraídas no sentido de, quando eu demonstro, eu estou me colocando numa posição de, que eu sou fraco, que eu não consigo resolver sozinho, que eu preciso de uma ajuda, mas não, eu consigo. E até chegar um momento que a pessoa começa a reconhecer esses sentimentos, né, essas emoções, esses pensamentos, ela precisa ter um apoio direcionado. E muitas vezes quando a gente fala, né, sobre o Setembro Amarelo, as pessoas têm o estigma de quanto mais a gente fala, mais a gente influencia, mais a gente tem aquela questão, quanto mais fala, mais acontece. Mas não, é justamente para orientar, para esclarecer, para as pessoas entenderem o que elas devem fazer diante dessas situações, né? E a psicologia, ela vem muito nesse sentido, de fazer a pessoa promover o autoconhecimento, entender e reconhecer os seus sentimentos, as suas vulnerabilidades, frustrações, aquilo que está incomodando e quais estratégias ela pode criar para lidar com esses sentimentos e essas emoções. E é necessário a gente falar cada vez mais disso para as pessoas entenderem que não é uma fraqueza, que não é uma vulnerabilidade, né? Como foi dito no início, todos nós estamos sujeitos, de qualquer classe, né? Qualquer etnia, então tá todo mundo sujeito a passar por essa questão, né? De depressão, ansiedade, e a psicologia, o acompanhamento psicológico, ele vem muito nesse sentido, de orientar, esclarecer, fazer com que as pessoas criem realmente estratégias para lidar com esses sentimentos e essas emoções. Quero até fazer um gancho aí, quando você entende que é uma doença, porque assim, se eu falo que a pessoa é hipertensa, isso é aceitável, Uhum. né? Eu sou hipertensa, eu vou procurar um médico, eu vou fazer um tratamento. Quando a pessoa entende que depressão é uma doença e que ela precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, muda a perspectiva. O grande problema são os estigmas ainda muito presentes das doenças psiquiátricas. Então, para chegar no autoextermínio, começou com uma doença que não houve um diagnóstico, que existiu ali um estigma, né, que é uma fraqueza e não uma doença, e não tratou, não tratou. Agora mudar essa perspectiva e entender que a doença que nós adoecemos, qualquer um está sujeito, alguns têm mais predisposição, porque existem fatores genéticos, mas não é regra, qualquer pessoa está sujeita, né, e procurar um tratamento, um acompanhamento psicológico, esse é o grande segredo, né. E a gente falava aqui nos bastidores, né, o quão danoso pode ser a preocupação com o julgamento alheio, ainda mais nesse momento aí com muitas redes sociais. E de um lado a gente tem esse pesar do julgamento alheio, do outro lado você traz para a gente aceitar a vulnerabilidade, expressar mais os sentimentos. Não são duas coisas um pouco contraditórias? A gente fala muito que quando a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade, também é uma forma da gente se colocar numa posição de ser ajudado, né, de receber a ajuda, receber apoio mesmo. E como eu trouxe, a gente ainda tem essa questão da nossa cultura, que nos coloca muito sobre nesse posicionamento de que demonstrar essas questões é uma forma de demonstrar fraqueza. E trazendo para o mundo corporativo, né, compartilhando uma experiência, diante de um momento que a gente teve, foi muito legal, porque o próprio gestor compartilhou uma vulnerabilidade a fim de mostrar para os seus liderados que, não é só os liderados que passam por momentos de vulnerabilidade, que ele também havia passado e que ele quis compartilhar para estimular essas pessoas a também se sentirem confortáveis em compartilhar esses momentos, né, e criar aquele ambiente de segurança, né, que a gente tem falado muito, né, um ambiente psicologicamente seguro aí, da segurança psicológica. Então é contraditório, sim, mas ao mesmo tempo, quando as pessoas começam a se expor até essa abertura, a tendência é que as outras pessoas também compartilhem, né, e se ajudem e entendam. A gente fala muito sobre essa questão do apontar, né, sem entender, sem realmente compreender o que está acontecendo com aquela pessoa. A gente já vai logo para o apontamento. Talvez a gente precise realmente dessa escuta mais genuína, né, mais acolhedora, e as pessoas começarem a se sentir mais à vontade a partir disso daí. Você citou o ambiente corporativo, que aí é um outro obstáculo, né? Que é um ambiente que geralmente não proporciona essa liberdade, Uhum. né? De vulnerabilidade, é um ambiente que é muitas vezes competitivo. Talvez o primeiro passo para essa pessoa que está com dificuldade e ainda não se sente totalmente capaz de procurar um psicólogo, tem que ser talvez
interagir com a família, Com certeza. com amigos. Esse é o primeiro suporte? E a gente fala muito sobre a questão de como que a pessoa se sente dentro do ambiente familiar para que ela consiga realmente ter essa escuta, para justamente não ser visto como frescura, Sim. né? E a gente volta nessa questão de a família estar preparada para ouvir, estar orientada sobre como eu posso ajudar aqui o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, né? O meu parente aqui mais próximo. Como que eu posso promover essa escuta de forma mais cuidadosa, afetiva, sem apontar sugestões de forma imediata, porque a gente infelizmente tem essa Todo mundo tem a essa solução pro problema do outro, exatamente né? isso. Pro nosso não, mas pro outro tem um carinho. Exatamente. Então a gente já vem ali, mas isso não é nada, vai passar, isso logo se resolve, mas a pessoa que está em sofrimento, ela não pensa dessa forma. O que a gente fala muito, a orientação que nós trazemos, né, psicólogos, eu não consigo imaginar como que você está se sentindo, o que você está passando, mas eu espero que eu possa contribuir com você de alguma forma, né? De que forma eu posso ser útil para você aqui nesse momento? E é isso que a gente traz aí para família, colegas, né, amigos, local de trabalho, né? A gente vir com esse olhar mais cuidadoso, sem impor, né? Sem falar, faz isso que vai dar certo, né? Pode ter dado certo para você, mas para outra pessoa não. Então, Só de estar aberto, né, a ouvir, a escutar de maneira empática, já é uma grande ajuda. exatamente. E a empatia, ela vem com uma descrição, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma descrição complexa, quando a gente pensa que, como que eu vou me colocar no lugar do outro se ele já está lá? Mas é um trocadilho, né? E aí a gente pensa, não é se colocar no lugar do outro, é tentar entender como ele está se sentindo e como que eu posso ser útil para ele. Como que eu posso contribuir com essa pessoa, né? E às vezes a gente deixa isso passar muito batido, né? A gente só quer tentar dar uma solução, né, ali de forma imediata para ajudar de alguma forma, mas sem levar realmente em consideração o que a pessoa está compartilhando. Isso é tão interessante, porque o ambiente familiar, sem sombra de dúvida, ele é o primeiro, né? Eu acho que ele é o primeiro que pode perceber, ele é o primeiro que pode ajudar, e ele pode ser o primeiro também que pode atrapalhar, né? Até porque na família a gente tende a relevar, falar, não, né? Isso aí não é nada, tudo. Quando a gente vai para o ambiente corporativo, você tem aquelas pessoas que não são preparadas para ouvir. Sim. Elas não são preparadas para ouvir. Não é fácil ouvir, né? A psicóloga sabe disso muito melhor do que eu. E às vezes a pessoa ela tende ou dar uma solução, e muitas vezes não é a solução, é simplesmente o ouvir, ou pior, ela ouve e ela dissemina isso para outro lado, né? E aí aquela pessoa se sente pior e aquele adoecimento piora. Existe uma coisa que a gente fala, a Nara vai entender bem nesses atendimentos, que é da contratransferência. Uma pessoa que está com depressão, quando você conversa com ela, você entristece também. Porque de alguma forma você absorve isso, né? Isso, inclusive, é um dos critérios que a gente usa para entender um adoecimento real. Então, não é qualquer pessoa que está preparada para poder acolher. E eu acho que a família, ela tem que ser, assim, o primeiro lugar, porque é onde nós estamos despidos, totalmente despidos, né? Onde as pessoas realmente nos conhecem. Mas também não é fácil, nem todo mundo tem essa capacitação. E no ambiente de trabalho, Bruno, eu penso que o ambiente corporativo ele precisa desenvolver muito isso, sabe? Não é. Existem diversos programas, mas eu acho que tem que ir além. Você tem que ter pessoas capacitadas, pessoas que conseguem receber aquele momento ruim, aquele momento pesado que você vai ficar também. A gente entristece quando você ouve histórias assim, né? Mas que você consiga acolher. E esse processo não é fácil. Eu acho que os psicólogos, eles têm assim uma maestria enorme com isso e pode ajudar muito no ambiente corporativo em preparar mesmo não só programas, mas assim como existe brigada de incêndio, Sim. né? Assim como existe departamento médico, mas criarem pessoas que estão prontas e capacitadas para isso. E eu acho que o papel nosso, que é da área de saúde, é também influenciar isso para a população como um todo. Se torna um ganho muito grande quando a gente consegue levar ferramentas para a família. Porque quando você pega uma criança que entra na adolescência, e eu falo que eu tô com 2 entrando na adolescência, e aí você começa a ver falas, você fala assim: "Ué, mas por que tá falando isso agora? O que tá acontecendo quando às vezes uma espinha começa a incomodar?". Então as coisas começam às vezes muito precoce. E na família a gente passa batido.
Às vezes a gente não dá valor. Então, ter essa sensibilidade, às vezes eu posso não conseguir tratar, né? Como mãe, ou outra pessoa às vezes fala, não, eu não me sinto capacitada, mas se você tem a sensibilidade de perceber, você tem a capacidade de orientar, e a Nara falou algo para mim que é talvez o mais valioso disso tudo, é o saber ouvir. Saber ouvir sem dar solução. Porque a gente quer ouvir e já fala, não, você faça isso. Mas às vezes o saber ouvir é a maior cura ou a maior ajuda que a gente pode dar no tratamento dessa pessoa, né, Nara? Exato. Sem necessariamente apresentar soluções, né? E você citou essa abordagem no ambiente do trabalho, o SESI tem programas como esse, né, Nara? Com certeza. E complementando aí a fala da doutora Valéria, né, nós temos hoje a Brigada de Emergência Psicossocial, né, que é totalmente voltada justamente para essa capacitação aí de empregados, né, das nossas indústrias. Então a gente vem aí com uma disponibilidade para capacitar essas pessoas para justamente, como você trouxe, a gente não tem a Brigada de Emergência, né, então a gente tem a Brigada de Emergência Psicossocial, que é justamente para ter esses momentos com empregados que possam vir a apresentar alguma questão, né, e que precisem de um acolhimento ali de uma forma mais rápida, então a empresa tem essa disponibilidade para poder conseguir atender, acolher e oferecer a melhor forma de qualidade de vida no trabalho para os seus colaboradores. Bom demais. Eu vou complicar agora para vocês. A gente falou desse acolhimento no ambiente de trabalho, no acolhimento na família. E quando o motivo do adoecimento mental da pessoa é o trabalho e a família? Olha, eu vou dizer que ninguém tem vida perfeita, né? É. Se ninguém tiver tido algum problema com a família ou no trabalho, talvez algo já está errado só por isso. Mas eu acho que resiliência é a palavra, né? Hoje nós vivemos num mundo que cada vez tem sido mais delicado, né? As pessoas estão muito sensíveis. Você faz uma brincadeira, a pessoa às vezes fica mais sensível. No ambiente corporativo, acho que são duas situações diferentes. No ambiente corporativo, hoje a gente tem um cuidado muito grande, a gente tem um número de processos trabalhistas. Eu que faço perícia, é impressionante o quanto aumentou as perícias por doenças psiquiátricas. E são doenças reais, né? Em outras não são doenças reais, nem sequer são doenças, né? Então eu entendo que às vezes a pessoa ela pode ter um sofrimento real, tanto no trabalho quanto na família, e aí ela tem que realmente buscar, ela tem que primeiro querer, né? Quando a gente começou falando de autoextermínio, né? E se a pessoa não quer, é igual vício. Se a pessoa não quer tratar, não há quem faça a pessoa tratar. Então tem que partir um pouco dela também. Então o primeiro passo é dela. Se ela não tem um apoio no trabalho, se ela não tem um apoio na família, ela tem que buscar um apoio fora. Que seja com amigos, que muitas vezes é um grande apoio para nós, né? Que seja um apoio profissional, que em alguns casos, inclusive, é até uma questão obrigatória, eu diria, né? Mas ela tem que buscar. O grande problema é quando a pessoa ela não quer. E aí, esse sim, eu acho que é o maior risco de chegar no autoextermínio. Porque a pessoa ela não quer. E ela vai vivendo aquelas dificuldades, e isso vai somando, porque ela está no trabalho, ela tem problema, ela está na família, ela tem problema, ela não vê apoio, e por um lado ela também não quer esse apoio. Às vezes existe, às vezes ela não está só percebendo, né? E essas pessoas são as que nós devemos nos preocupar mais e são, sem sombra de dúvida, ter um risco maior de chegar ao autoextermínio. Mudar de trabalho e de família, se possível, são possíveis soluções? É um caminho ou não é por aí? De trabalho, sim, de família a gente não muda de mãe e de pai, Não, né? para ser mais explícito, né? Entendi. Um divórcio, Mas por exemplo. sim, sim. Eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado quando fala de família, por exemplo, no caso do divórcio. Será que isso vai resolver o problema? Porque a gente vê pessoas passando por vários divórcios. Aí você tem que fazer uma autoanálise até que ponto o problema é só o outro ou eu não tenho o meu papel ali de culpa. A gente vê pessoas, Bruno, que se distanciam. Eu brinquei a questão de pai e mãe, mas é porque tem pessoas que eles não mudam, mas mudam de cidade para distanciar. Sim. E às vezes pode ser saudável. Eu entendo que não é bom porque a família ela tem o seu valor. E o valor sempre é positivo. Em algum momento isso foi desconstruído. Então, na verdade, eu não estou resolvendo um problema. Eu estou mudando o foco do meu problema. O ideal é tratar. Se eu tenho um problema de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, até mesmo com o marido, aquela ideia do casamento que sejam felizes para sempre, para mim isso é muito real, né? Hoje não é mais, né? Hoje a pessoa, não, se eu acordei, não gostei do lado que você deitou, já separa. Eu ainda sou da ideia antiga que é para a vida toda. E a vida toda vai fazer com que eu mude, porque
durante a minha vida, eu vou fazer 20 anos de casada esse ano. Oh, parabéns. E eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Certeza. Então a gente precisa estar mudando. Agora o trabalho, eu diria que é o mais fácil. Com certeza. E aí eu vou contar uma experiência. Hum. Eu peguei uma professora, eu sou servidora da UFG, e no atendimento era uma professora jovem, né, que também da UFG, de uma unidade do interior. E ela tinha um adoecimento mental. E pela primeira vez, foi a única em 10 anos de serviço público que eu ouço uma professora virar e falar assim: olha, o meu médico, a minha psicóloga falou que eu não sirvo para ser professora. E ela não é qualquer professora, é uma professora concursada de uma universidade federal com doutorado, que é, assim, talvez o objetivo de muitos. Sim. E ela falou assim: eu vou pedir exoneração. Então, assim, eu falei assim, essa pessoa entendeu o que é a importância da saúde dela. Porque às vezes a gente está num local de trabalho que é bom, mas para mim, por algum motivo, não está sendo bom. Não quer dizer, eu não gosto muito dessa palavra tóxico, que hoje se usa tanto, eu acho que é meio enviesado, banalizou, mas para tentar exemplificar. Às vezes, eu acho que o ambiente é, mas às vezes o ambiente não é. Sim. Às vezes não é um ambiente para mim. Nem todo mundo precisa ser professor, nem todo mundo precisa ser médico, nem todo mundo precisa ser advogado. Então, ter essa consciência, eu acho que, assim, das duas situações, o trabalho é mais fácil. Só que ela precisa aceitar, entender que, porque hoje qual que é o caminho? Não, meu problema é o trabalho. As pessoas são tóxicas, eu tô sofrendo assédio, eu tô sendo perseguida, e não necessariamente. Às vezes a pessoa não tem perfil para isso. E ter esse entendimento não é fácil. E aí, um bom psicólogo, um bom psiquiatra vai auxiliar nisso também. E a família, no pior cenário, muda. Cidade, distancia um pouco, né? E falando em psicólogo e psiquiatra, uma pessoa que quer procurar ajuda com essa finalidade deve procurar quem primeiro? Um psicólogo, um psiquiatra, os dois? Qual que é o caminho? Eu acho que quem ela tiver um acesso mais fácil, né, na área, com porque eu acho que os dois, são muito importantes os dois, mas às vezes não consegue, né? Isso, exatamente. A gente sempre tem essa troca entre profissionais. Quando a gente percebe que precisa de um encaminhamento, a gente encaminha de ambas as partes, né? Mas é como a doutora trouxe, é daquilo que a pessoa tem mais facilidade de acessar, né? E eu tenho uma questão que eu trago muito, que é sobre não esperar eu ter um problema para eu procurar, principalmente a parte da psicoterapia, né? A terapia, ela não vem só para nos ajudar em momentos de sofrimento, mas sim em momentos de autoconhecimento, de desenvolvimento, para eu poder entender, igual você trouxe, né, a questão aí de entender onde me cabe, onde eu me sinto bem, que às vezes não é o ambiente, eu realmente entender sobre as minhas emoções, desculpa, naquele lugar. Porque muitas vezes é eu que não estou sabendo lidar com aquilo, mas não significa que o ambiente seja ruim ou algo do tipo. É que eu preciso realmente reconhecer os meus sentimentos, as minhas emoções, criar estratégias para lidar com esses sentimentos e essas emoções, e ter esse acompanhamento de forma mais, como que eu posso dizer, com mais cuidado, porque às vezes as pessoas começam e chega ali em determinado tempo, elas mesmas se dão alta, né, doutora? É verdade. Elas não voltam mais, então ter esse cuidado de fazer um acompanhamento bem feito, né, com qualidade para ter essa evolução. Meu psicólogo me deu alta. Eu falei, não vou não, vocês vai, então vou falando com ele. Gente, psicologia é vida, tratamento com psicólogo é vida. Recomendo a Deus e todo mundo. Você tendo um problema claro ou não, tendo uma dificuldade imensa ou não, vale a pena, vai ser muito bom para você, tá? Bom, e a gente também pode ofertar para as empresas uma campanha de conscientização para esse Setembro Amarelo, para ajudá-las a melhorar a percepção, nível de consciência sobre esse tema. Como é que é isso, Nara? Então, nós, né, SESI Saúde, estamos disponibilizando atualmente aí a nossa campanha do Setembro Amarelo. O tema vem muito relacionado à empatia, escutativa e valorização à vida. Acho que contempla muito com o que a gente compartilhou aqui hoje, né? E nós estamos oferecendo aí de forma gratuita para as indústrias, para os clientes. Então, temos palestras, roda de conversa, dinâmicas dentro desses momentos. Pedir aí para o pessoal, né, se sentir à vontade em nos procurar para a gente poder ter essa oportunidade, ter esse momento aí com vocês, falar um pouco sobre a questão das pessoas cuidarem de si, cuidarem das suas vidas, valorizarem as suas vidas. E a gente tem aí psicólogas
excelentes para poder ter esses momentos nas nossas indústrias. Então, sintam-se à vontade em procurar o SESI mais próximo de você para que vocês consigam receber esse trabalho aí com muita qualidade, muito cuidado e carinho. Aqui a gente só tem merchando bem, né? Porque isso vai ajudar você, vai ajudar a sua empresa, é de graça, você não paga por isso. Então entre em contato pelo 4002-6213 ou pelo sesigoias.saúde, é esse? sesigoias.saúde ou na unidade mais próxima para ter acesso a esse benefício aí. A Nara e o time dela de psicólogos terão o maior prazer em levar mais conhecimento para a sua empresa. Eu gosto tanto desse tema, doutora, que eu participei, né? Estou fazendo parte, na verdade, de uma campanha global, chama Continue, em que o I é um ponto e vírgula, né, que justamente visa sensibilizar, né, as pessoas em que tem mais resiliência e que, por mais que aquele momento possa ser difícil, ele não é um ponto final. Né? Essa é a grande premissa da campanha. Infelizmente não vou conseguir mostrar aqui, mas eu tatuei aqui no meu braço um ponto e vírgula, por achar que esse tema é muito significativo. Então, você que está nos vendo, que conhece alguém que passa por alguma dificuldade, né? Promova esse acolhimento, se possível indique algum profissional, não precisa ser profissional do SESI, qualquer profissional que seja aí mais acessível a essa pessoa, vamos ajudar a salvar vidas. Hoje eu moro num apartamento, eu só descobri isso tempos depois, né? Agora eu descobri porque ele foi barato. Depois que eu mudei, eu descobri que do apartamento que eu moro, uma menina de 15 anos, 15, 16 anos, eu acho, ela saltou da janela, isso do 11º andar, porque não tinha passado no Enem, no vestibular, alguma coisa relacionada a notas na escola. Isso é muito triste. Muito. Acaba com a vida não só dessa pessoa, mas a família como um todo, sabe? Então, o que a gente puder fazer, gente, para evitar isso, para acolher, para ajudar, você conhecendo ou não outra pessoa, vamos fazer. E eu acho que fica um alerta para as pessoas que estão em volta também, né? Quando a pessoa ela chega triste, você vai sentir isso, né, Nara? A gente sente. Qualquer pessoa, não precisa ser profissional, você vai sentir. Saiba que se você está sentindo, fala, nossa, a gente brinca, né? A pessoa chegou, tá com uma energia baixa, algo tá errado. Sim. Então, assim, é triste ouvir uma história dessa, mas quantas vezes a pessoa em casa não é cobrada, mesmo indiretamente, por nota, que hoje todo mundo quer isso para os seus filhos e acaba que você impõe no trabalho, na verdade, pela concorrência. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? Geralmente, vocês já perceberam, as pessoas tristes a gente se afasta. Sim. Eu não quero ficar perto de alguém triste, eu quero ficar perto de alguém alegre, que chega, conta piada, é divertida, é engraçada. Mas às vezes aquela pessoa está precisando de uma ajuda. E às vezes nós vamos ser essa ajuda. Independente de ter uma qualificação profissional ou não, é igual nós falamos, é simplesmente ouvir. E muitas vezes indicar, né? Procure um psicólogo, procure. Antigamente era o amigo, né? Hoje se perdeu um pouco disso, né? As pessoas perderam um pouco as amizades. Então, eu acho que isso tem faltado muito também. Então, às vezes, você ser amigo da pessoa, seja como familiar, como colega, você já está ajudando bastante. Perfeito. Então, essa sensibilidade é o que nós precisamos hoje. Doutora, você citou bem, né? A gente identificar essa pessoa que está mais triste. E ela tinha um comportamento, de repente está com um comportamento um pouco mais introspectivo, está um pouco mais para baixo. É o mais fácil de identificar. Mas e aquela pessoa que ela parece ter um humor mais rebaixado constantemente? Ela parece sempre ser um pouco mais triste, um pouco mais fechada, ó céus, ó vida, nada dá certo. Como que a gente ajuda essa pessoa? Existe a personalidade, Sim. né? A personalidade a gente não consegue mudar, a gente consegue trabalhar no periférico dela. Existe aquela pessoa que ela não está adoecida. É porque ela tende a ser uma pessoa mais, eu diria que mais mal-humorada, né? E essa pessoa, geralmente, muitas vezes ela não precisa de um tratamento, é porque ela É assim. Já viu que ela tem pessoa que é assim, né? Que é isso aí que você falou mesmo. É muito negativista, por exemplo. Ah, não, isso não vai dar certo. Não quer dizer que ela tem um problema. Eu diria que é a personalidade dela. E isso pode ser modificado? A personalidade não. Mas a gente pode trabalhar para que ela melhore? Pode. O grande problema é, se no adoecimento, às vezes, as pessoas não querem ajuda, essa pessoa dificilmente vai querer ajuda. É aquele clássico, eu sou assim, eu nasci assim, da Daniela, entendeu? Isso é muito ruim. Eu acho que nós temos que ter uma noção de evoluir como pessoas no sentido do que eu posso sempre melhorar. Posso melhorar minha postura, eu posso melhorar meu relacionamento, eu posso ser uma pessoa agradável.
Tem pessoas que têm inúmeros amigos, tem pessoas que têm nenhum. É verdade. Geralmente é esse perfil. Então aí eu não estou falando de doença. Nós podemos tentar ajudar, mas essa pessoa geralmente é aquela que ela não quer mudar, né? Ela não quer mudar. Eu sempre digo o seguinte: se você quer ajudar alguém, esteja próximo dessa pessoa. Num momento ruim, ela saber que você está próximo, geralmente ela te procura. Perfeito. Então aquela ideia, ai, fulano é muito para baixo, eu não quero ficar perto, não é a melhor postura. Esteja perto. No momento ruim ele vai te procurar. Pô, sabedoria, gostei. Nara, tem alguma abordagem dentro da psicologia que é mais adequada para essas pessoas que estão passando por um problema que pode levar ao autoextermínio? Eu não diria que existe uma abordagem adequada, até porque cada pessoa, ela se identifica, ela precisa se identificar com a abordagem, né? Porque a gente tem a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a psicanálise, a gente tem a Gestalt. Então, na verdade, quem tem que se identificar com a abordagem é o paciente, para que ele consiga se sentir melhor, se abrir com mais facilidade. Porque tem pessoas que começam na TCC e não se identificam, então elas mudam ali para psicanálise. Então vai muito do que a pessoa se identifica, do que ela vai se sentir melhor para ela conseguir compartilhar ali os seus sentimentos, emoções, enfim, suas dificuldades. Tem que dar match. Tem que dar match. Legal. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? Eu quero agradecer aqui as nossas convidadas e já abrir para as considerações finais. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Valéria. Prazer. As portas estão abertas. Suas considerações finais. Olha, o que eu quero deixar de recado é isso: seja amigo da pessoa, né? Esteja pronto a ouvir, esteja pronto, às vezes, só de estar do lado. Isso já vai fazer uma diferença enorme. E observe, as pessoas estão precisando de pessoas. A questão é que hoje a gente não tem parado para fazer isso, né? Então, minha dica é isso: observe quem está ao seu lado, esteja pronto a ouvir e fique do lado. Não precisa opinar, dar soluções, mas só de estar presente já vai estar ajudando. Doutora, você sabe que eu participo de muitas rodas aí, a gente discute muito o papel da inteligência artificial. Sempre tem aquele papo, né? A IA vai tomar nosso emprego, vai tomar nosso tempo, vai tomar nossos afazeres. O fato é, né, tudo que pode ser automatizado, tudo que é mais racional, a inteligência artificial tende Tem que a fazer. ter uma posição muito mais efetiva que a nossa. Sim. Isso. Mas ela não vai conseguir fazer, pelo menos não no curto prazo, né, nossa capacidade de ser empático, de ser humano. Isso é verdade. Só que está faltando na gente essa capacidade de ser. Eu acho que nós estamos perdendo e talvez nós estamos nos aproximando muito da inteligência artificial como seres humanos, né? Sim. Eu vi uma reportagem, acho que foi domingo, de uma criança, de um adolescente que cometeu suicídio, que conversava com a IA. E numa dessas ela cometeu suicídio e a mãe estava processando a empresa, porque a IA não falou para ela não suicidar, resumindo era isso. Mas a questão é essa: a IA, ela nos ajuda, inclusive na saúde mental. Agora, a empatia, eu como Valéria, não estou falando eu como médica, estou falando eu como Valéria com um amigo meu. Sim. E isso está se perdendo. É aquilo que eu comentei, hoje nós não temos mais amigos. Hoje nós, às vezes, não temos nem família. Sim. Né? Independente de pai ou mãe, às vezes não tem. Então, nada supre isso. Por isso que eu falei, o estar junto, eu não preciso falar nada. Basta estar junto. Geralmente já é um ganho muito grande, né, Nara? Já é um ganho tremendo. Perfeito. Muito obrigado, doutor. E agradecer também aqui a presença da Nara Marques, nossa psicóloga. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda sempre que precisar e quiser. Os microfones estão abertos para você. Suas considerações finais. Reforçando, né, o que a doutora Valéria falou, é muito nesse sentido, né, da gente praticar a empatia, sermos mais cuidadosos, ter essa escuta ativa, né, genuína, de forma que a gente realmente esteja escutando o que a pessoa está falando e não trazer soluções aí de pronta entrega, porque às vezes não é isso que a pessoa precisa. É só de uma escuta, de um abraço, de um acolhimento. E a gente também tem o nosso canal de valorização à vida, né, o Centro de Valorização à Vida, que é o 188. Se você não se sente à vontade em procurar algum profissional próximo na sua cidade, enfim, procure o canal, né, o Centro de Valorização, porque ali eles têm psicólogos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ligue para conversar, né, para poder receber alguma orientação, um acolhimento, mas não deixe de cuidar de você, né, não deixe de cuidar da sua saúde mental. Show de bola, bom demais. Quero agradecer nossos convidados, quero agradecer a nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, Bruno César, nossos sponsors, Paulo Vargas, André Rocha.
E minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro mais empático.